Queridos, nós vamos estudar com vocês agora a maior profecia da Bíblia, chamada de 2.300 tardes e manhãs. Primeiro vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3 e o verso 7 em diante. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diante de ti eu pus uma porta aberta. A igreja de Filadélfia foi do ano 1798 a 1844. Esse é o período mais lindo da história da igreja cristã. Nenhum outro período recebeu tantos elogios de Jesus. Nenhum outro período mostrou tanto amor e paixão pelas almas. Nenhum outro período foi caracterizado por tantos missionários invadindo o mundo, terras estrangeiras, a China, a Índia, Burma, África, missionários sendo mandados ao mundo todo. É no período de Filadélfia. 1798 marcou a prisão do Papa Pio VI no dia 10 de fevereiro. 1798, o Papa Pio VI foi preso, e quando foi feita a prisão papal, a Bíblia foi libertada, a palavra de Deus foi libertada. A Bíblia, que estava na lista dos livros proibidos de serem lidos, a Bíblia que era motivo de prisão e até mesmo morte, muitos mártires morreram por causa da Bíblia, por lerem a Bíblia ou por disseminarem a Bíblia. Com a prisão papal em 1798, a Bíblia foi desacorrentada, foi libertada. E em 1804 criaram a Sociedade Bíblica de Londres. A Sociedade Bíblica Britânica foi a primeira sociedade bíblica do mundo, espalhando Bíblias para o mundo todo. 1804. E logo mais depois, em 1816, foi a segunda Sociedade Bíblica Americana, espalhando Bíblias no mundo. E aí outras sociedades bíblicas. E queridos, hoje a Bíblia está acessível a todos os povos, em todas as línguas, acessível no preço. E esse período de Filadélfia foi um período de explosão missionária. Até esse período, só existiam 20 postos missionários ao redor do mundo. E destes 20 postos missionários, 10 pertenciam aos irmãos morávios, aos irmãos alemães. As demais denominações não se interessavam em evangelizar o mundo, não tinham entendido ainda. Foi no dia 31 de maio de 1792 que Guilherme Carey fez o seu famoso sermão, e que mexeu com a cristandade, mexeu com o protestantismo. E a partir dessa data de 1792, começaram a pensar em evangelizar o mundo. Este período de Filadélfia, caracterizado pelo amor, pela paixão pelas almas, Jesus diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Que porta aberta é esta que ele colocou diante dos irmãos de Filadélfia? Percebam que Filadélfia estava caminhando para 1844. Vindo de 1798, caminhando para 1844. Em 1844, Deus abriu uma porta. Por isso que diz: diante de ti pus uma porta aberta. Filadélfia não estava vivendo no tempo da porta aberta. Estava olhando para 1844, quando Deus disse: diante de ti, ou seja, na tua frente, eu coloquei uma porta aberta. Esta é a porta aberta do Santíssimo do Santuário Celestial. O ministério de Jesus Cristo começou no pátio do santuário. O pátio do Santuário Celestial é o planeta Terra. E o altar de sacrifício do Santuário Celestial é o Monte do Calvário. Vocês podem perceber que o pecador tinha acesso ao altar de sacrifício. Até ali os pecadores entravam. Os pecadores não entravam no lugar santo, somente o sacerdote. Então a salvação acontecia junto ao altar de sacrifício, representando
o ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio à Terra, veio para o pátio do santuário celestial, que é o planeta Terra, e ali no Monte do Calvário foi o altar de sacrifício, onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto, derramou o seu sangue. Ali acontece a nossa salvação. Você tem que passar pelo Monte do Calvário para ser salvo. Você não pode entrar no lugar santo e no Santíssimo direto, sem passar pelo Calvário. Você não pode se tornar um guardador da lei de Deus, porque a lei de Deus não está no pátio, a lei de Deus está no Santíssimo. A primeira coisa que um pecador precisa fazer para ser salvo é confessar os seus pecados junto ao altar de sacrifício e colocar a sua mão sobre a cabeça do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E pelo sangue de Jesus somos perdoados, somos salvos. Queridos, é aí que acontece a salvação, junto ao Monte do Calvário, Jesus como nosso Cordeiro. Mas desde o ano 31, quando Jesus subiu para o céu, até 1844, Jesus trabalhou como nosso sacerdote no lugar santo do santuário. No próximo slide, mostra as duas salas. Aqui temos as duas salas. O lugar santo, onde tinha um candeeiro com 7 lâmpadas, uma mesa com 12 pães e o altar de incenso. O altar de incenso pertence ao lugar santo. O altar de sacrifício pertence ao pátio. Lá no lugar santo do santuário celestial, Jesus Cristo intercedeu por você, intercedeu pelos pecadores, desde o ano 31 até o ano 1844. Percebam, queridos, que em 1844, Deus estava reservando para esta data algo estupendo, quando Jesus Cristo penetraria no Santíssimo do Santuário Celestial. Há pessoas que perguntam, mas Jesus deixou de ser o Cordeiro? Não, Ele não deixou de ser o Cordeiro de Deus. Ele acumula a função de Cordeiro de Deus, Ele acumula a função de mediador nosso e sacerdote nosso. Mas agora em 1844, ao entrar no Santíssimo, Ele acumulou mais uma função de sumo sacerdote e de juiz, porque Deus não julga o seu povo. Deus deu para o Filho o privilégio de julgar. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5, verso 22. Todos acharam? Aqui nós lemos: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Olha, queridos, segundo nós lemos em Apocalipse capítulo 4, Deus o Pai é quem está sentado sobre o trono, então Ele deveria oficiar o juízo. Mas a Bíblia diz: o Pai a ninguém julga, mas deu para o Filho o poder de julgar. E por que deu para o Filho o poder de julgar? Verso 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque Ele é o Filho do homem. Jesus nasceu, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, viveu 33 anos na terra, morreu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, subiu ao céu, e no dia do Pentecostes, Ele inaugurou o santuário do céu, ungiu o santuário do céu, e Ele começou a trabalhar no santuário celestial como nosso sacerdote. Mas a salvação, ela é revelada no santuário em 3 fases: pátio, lugar santo e santíssimo. A salvação é revelada em 3 fases. Até 1844, Jesus Cristo oficiou como nosso sacerdote. Agora vem o juízo. A maioria dos evangélicos e protestantes, a maioria prega sobre a salvação em Jesus Cristo. Mas eles não pregam sobre o juízo. O juízo celestial, que ocorre no lugar santíssimo do santuário celestial, é uma doutrina pouco conhecida. Mas em 1844, Deus levantou um movimento na terra, pregando: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. É a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14. A mensagem começou a ser pregada, chegou a hora do seu juízo, e no céu iniciou-se o juízo. Agora, por que 1844? A data de 1844 não nasceu na nossa mente.
não é uma data adventista, não é uma data que nasceu na mente de algum pregador, não é uma data que nasceu na mente de Guilherme Miller. 1844 nasceu na mente de Deus. É uma data no calendário profético de Deus. É uma data bíblica. Por que 1844 começa a igreja de Laodiceia? Termina a igreja de Filadélfia. Para Filadélfia, Jesus disse: diante de ti, estão me entendendo? Diante de você, na sua frente, eu estou colocando uma porta aberta. É a porta aberta de 1844, quando terminou o período de Filadélfia. Mas para Laodiceia, Deus fala diferente. Vejam agora Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Para Laodiceia, Deus fala diferente. Capítulo 4, verso 1. Porque Laodiceia não tinha uma porta aberta diante de si. Laodiceia já estava vivendo no tempo da porta aberta. Não estava no futuro, estava no presente. Por isso aqui, no capítulo 4, que é continuação da carta de Laodiceia, capítulo 4 é uma continuação da mensagem que Deus escreveu para a igreja de Laodiceia. Capítulo 4, verso 1, nós lemos: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta. Agora ele estava vendo a porta aberta, ou seja, já estava aberta. E o que é que ele viu? No período de Filadélfia eles não viram nada, não é? Mas agora, no período de Laodiceia, o que é que João viu? Na porta aberta, possibilitou a ver para dentro do Santíssimo. O verso, vamos continuar lendo o verso 1. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. João estava vendo as cenas do Santíssimo do Santuário do céu, com um grande trono, onde está sentado Deus Pai. Mais 24 tronos ao redor, verso 4, capítulo 4, verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, ou seja, que receberam a justiça de Cristo. E o que mais? E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, porque obtiveram a vitória sobre o pecado. João viu o Santíssimo. Isso foi na era de Laodiceia. Agora, por que 1844? Vamos voltar agora para Daniel capítulo 8, verso 14. Daniel capítulo 8 e o verso 14. Podemos seguir para o próximo slide, por favor. Aqui nós temos a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Daniel capítulo 8 e verso 14, vamos ler. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Para entender o que é a purificação do santuário, nós temos que entender que o sacerdote entrava no lugar santo diariamente, para interceder pelos pecadores que vinham até o pátio trazendo seus cordeirinhos. Mas uma vez por ano, não o sacerdote, mas o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Era o dia 10 do 7º mês, o mês de Tisri. Era o dia da purificação do santuário. E a purificação do santuário era um dia de juízo, hoje conhecido entre os judeus de Yom Kippur. Nesse dia, dia 10 do 7º mês, o sumo sacerdote matava um bode, e com o sangue deste bode, representando Jesus, ele penetrava no lugar santíssimo e fazia a purificação o dia do juízo. Queridos, tudo que era feito no santuário da terra era um símbolo, era uma ilustração para podermos entender o santuário do céu. Em 1844, Jesus Cristo iniciou a purificação do santuário do céu.
Por isso diz aqui, Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O santuário do céu. Porque existem dois santuários, o da terra, que foi destruído no ano 70. No ano 70 da nossa era, Tito cercou Jerusalém e foi destruída a cidade de Jerusalém, e o templo também, não ficou pedra sobre pedra, a não ser o Muro das Lamentações. Mas em 1844 só existia o santuário do céu. Por isso, quando fala até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, está falando do santuário do céu. Agora, como é que nós sabemos que a data é 1844? Nós temos que entender esta profecia. Vejam aqui no capítulo 8 e o verso 17. Capítulo 8, verso 17, que Daniel não entendeu a profecia. Leiam comigo o verso 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. No fim do tempo. Verso 19. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Está claro isso, irmãos? A profecia das 2.300 tardes e manhãs é para o tempo do fim. Não era uma profecia que ia se cumprir dali 2, 3 anos. É para o tempo do fim. Por isso diz respeito a você e a mim, porque nós estamos vivendo no tempo do fim. E agora vejam o capítulo 8 e o verso 26 e 27. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Está claro? Muitos dizem que esta profecia dizia respeito a poucos anos. Mas não, aqui fala para o tempo do fim, para daqui muitos dias. E agora o verso 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Está claro? Daniel não entendia esta visão. O capítulo 9, irmãos, de Daniel, é a oração de Daniel, confessando os pecados do povo e confessando os seus pecados, e buscando entender a profecia que ele não entendeu. Por isso, no final do capítulo 9, no final da oração de Daniel, capítulo 9, o verso 21. Veja comigo, capítulo 9, verso 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, ele não tinha terminado a oração dele ainda, o varão Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, ou seja, às 3 horas da tarde era o sacrifício da tarde. O sacrifício da manhã era 9 da manhã e o da tarde era às 3 da tarde. Mas vejam, e me instruiu e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Oh, que privilégio, meu querido irmão, que privilégio ser muito amado no céu. Você escolhe, não é Deus que escolhe quem vai ser muito amado no céu. Você que escolhe ser muito amado. Não foi Jesus que disse para João: você vai ser o discípulo amado. Não, foi João quem escolheu ser o discípulo amado. Foi ele, por iniciativa própria, que via onde Jesus se deitou, ia lá, se deitava do lado de Jesus e colocava a cabeça no peito de Jesus. Foi João que escolheu estar junto com Jesus na hora da provação, na hora do julgamento de Jesus. Foi João que escolheu estar junto da cruz, junto com as mulheres, o único discípulo junto da cruz na hora da morte de Jesus. Ele escolheu ser o discípulo amado. Você pode também escolher ser o discípulo amado, ser muito amado no céu, assim como Daniel. E aqui diz o finalzinho do verso 23: toma, pois, sentido na palavra e entende a visão. Vamos entender a visão
que o anjo explicou para Daniel. 2.300 tardes e manhãs. Era a visão que Daniel não tinha entendido. Porque alguns dizem que a visão que o anjo estaria explicando para Daniel não era a visão das 2.300 tardes e manhãs. Queridos, como não era? Daniel não entendeu a visão das 2.300 tardes e manhãs, isso ele deixou muito claro. Na sequência ele ora pedindo para entender, e o anjo diz: eu vim aqui para fazer-te entender o sentido da visão. Agora, queridos, o que são 2.300 tardes e manhãs? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, vamos ler primeiramente o verso 5. Gênesis capítulo 1 e o verso 5 primeiramente. Gênesis capítulo 1 e o verso 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E agora podemos ler o verso 8. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Agora vamos ler o verso 13. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E assim, a Bíblia, Gênesis capítulo 1, está falando sobre a semana da criação, de 7 dias, dizendo foi a tarde e a manhã o dia primeiro, tarde e manhã o dia segundo, tarde e manhã é um dia. 2.300 tardes e manhã são 2.300 dias. Mas as 2.300 tardes e manhãs, elas estão dentro de uma profecia em Daniel 8,14. Então nós temos que saber o que significa um dia em profecia. O que significa um dia em profecia? Abra sua Bíblia em Números 14. Livro de Números, capítulo 14. Números 14 e o verso 34. Verso 34. Todos acharam? Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, 40 dias espiando a terra, 40 anos vagueando pelo deserto, um dia para cada ano. Em profecia, um dia vale 1 ano. Ainda vocês podem ler Ezequiel capítulo 4? Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4, verso 6. Todos acharam? Ezequiel capítulo 4 e o verso 6. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei por cada ano. Em profecia, um dia vale 1 ano. Portanto, 2.300 dias são 2.300 anos. Por isso, queridos, o anjo disse para Daniel: esta profecia é para dias muito distantes. É para o tempo do fim. Diz respeito a você e a mim, a nossa igreja, a igreja de Laodiceia. Laodiceia quer dizer povo do juízo. Deus poderia ter escolhido qualquer igreja para ser Laodiceia. Deus poderia ter colocado Laodiceia como sendo a primeira igreja no lugar de Éfeso. Deus poderia ter colocado Laodiceia como sendo a segunda igreja no lugar de Esmirna. Deus poderia ter invertido esta ordem. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Ele poderia ter colocado Laodiceia como terceira igreja no lugar de Pérgamo, ou como quarta igreja no lugar de Tiatira, ou como quinta igreja no lugar de Sardes, ou como sexta igreja no lugar de Filadélfia. Mas não, Deus escolheu a dedo, intencionalmente, Laodiceia para representar a última igreja. E não tem outra depois de Laodiceia. Não existe uma 8ª igreja. E o último deles começou em 1844 e chama-se Povo do Juízo. Povo do Juízo. Porque nós vivemos na era do juízo. O juízo já começou em 1844. Mas qual é a prova de que é 1844? A prova está na Bíblia. Isso é matemática.
Com matemática você não vai discutir, você tem que aceitar. É uma conta matemática. Vamos então ler Daniel capítulo 9 e o verso 24. Daniel capítulo 9, verso 24. Abra sua Bíblia e vamos ver o dia em que a profecia dos 2.300 anos deveria começar. Verso 24: 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Deus é muito didático, irmãos. Deus pegou os 2.300 anos e dividiu em duas partes. 490 anos, que são as 70 semanas. 70 semanas foram separadas para o povo de Daniel, o povo de Israel. São 70 semanas, anos. 70 vezes 7 são 490. São 490 anos, exclusivos do povo judeu. O Evangelho não começaria a ser pregado para os gentios. O tempo dos gentios não iniciar-se-ia até que os 490 anos de Israel expirassem. Por isso Deus disse a Daniel: 490 anos são do teu povo. E durante esse tempo de 490 anos, Jerusalém será reconstruída. E o Messias vai expiar o pecado, vai trazer a justiça eterna. Mas qual é a data para começar? A data para começar está no verso 25. Veja aí o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Está aqui o ponto de partida. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Lembrem-se, quando você lê o capítulo 9, Daniel está falando de Jerusalém destruída, o povo ainda está escravo em Babilônia, e Deus está dizendo: Daniel, vai sair a ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, e você deve pegar este ano, o ano do decreto para restaurar Jerusalém, porque será o ano para dar início aos 2.300 anos. Só que dos 2.300 anos eu separei 490 só para Israel, e o restante será para os gentios. Quando você divide, por exemplo, você pega 2.300 menos 490, quem é bom de conta aí? Quem é bom de cabeça? 2.300 menos 490. Qual é o resultado? Hein? 2.300 menos 490. 1.810. Então a profecia dos 2.300 anos, ela está dividida em duas partes. A primeira parte, 490 anos, que é dos judeus, do povo de Israel. E a segunda parte, 1.810 anos, que seria para evangelizar quem? Os gentios. Ficou bem didático, irmãos. Deus começa explicando primeiro os 490 anos. E o início é a data para restaurar e reedificar Jerusalém. Por isso diz aqui o verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias. A palavra Messias, em português, quer dizer ungido. Jesus foi ungido publicamente no batismo. Estão me acompanhando? Jesus foi ungido publicamente no batismo. Quando Jesus saiu do batismo, desceu do céu uma pomba, representando o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, desceu e pousou sobre ele, e foi ouvida uma voz, a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Portanto, a palavra Messias quer dizer ungido. Jesus foi ungido no dia do batismo.
desde a ordem para restaurar Jerusalém, até o batismo do Messias, a unção do Filho de Deus, quanto tempo vai passar? 7 semanas mais 62 semanas. 7 mais 62 são quantas? 69. 69 vezes 7 são 483 dias proféticos, ou seja, 483 anos. Então, queridos, desde o ano em que saísse o decreto para restaurar Jerusalém, até o batismo do Filho de Deus, Jesus Cristo, iriam passar 483 anos. 69 semanas. Quantas semanas iam sobrar das 70? Uma. A última semana das 70 seria a semana em que Jesus Cristo estaria vivendo na terra, exercendo. Ele viveu 33 anos, mas ele exerceu o ministério dele só por 3 anos e meio. Ele começou o seu ministério quando ele foi batizado, e ele terminou o ministério dele quando ele foi crucificado. Foram 3 anos e meio de ministério na terra. Esses 3 anos e meio do ministério de Jesus é a primeira metade da última semana. A última semana, a 70ª, tem 7 anos. Começa com o batismo de Jesus e se estende por 7 anos. Jesus Cristo morreria na metade da última semana. Mas onde é que está escrito isso, pastor? Aqui na Bíblia, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 26. Daniel capítulo 9, verso 26. Todos acharam? E depois das 62 semanas, lembrem-se que são 69, não é? 7 mais 62. Depois que acabassem as 7 e as 62, por isso diz aqui, depois das 62 semanas, será tirado o Messias. O Messias, ele foi batizado, mas depois ele seria tirado, ele seria morto. Ele morreria na 70ª semana, depois das 62. Depois dos 483 anos, o Messias morreria. Por isso diz aqui o verso 27. Verso 27. E ele quem? O Messias. Firmará um concerto com muitos por quanto tempo? Por 1 semana. Que semana é essa? A primeira, a segunda, a terceira ou a última? A última das 70. Jesus, o Messias, firmaria um concerto com muitos por 1 semana, que é a última semana de 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele morreria na metade da última semana. Agora vamos ver quando começaram os 490 anos. Vamos ver o Esdras capítulo 6 primeiro. Capítulo 6, verso 14. Lembrem-se que os decretos que a Bíblia menciona, que foram feitos para restaurar e edificar Jerusalém, durante o tempo em que o povo de Israel estava preso em Babilônia, durante esse tempo foram feitos 3 decretos para restaurar Jerusalém. Vejam aí no verso 14, capítulo 6 de Esdras, verso 14. Todos acharam? E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado de Deus de Israel e conforme ao mandado de Ciro. É o primeiro que fez o decreto, foi Ciro, e depois o segundo de Dario, e depois o terceiro de Artaxerxes, rei da Pérsia. Ciro, o decreto dele foi no ano 537 a.C. Dario, o decreto dele foi no ano 519 a.C. E Artaxerxes, o decreto dele foi no ano 457 a.C.
Lembre-se que antes de Cristo os anos decresciam. Depois de Cristo, que é a nossa era cristã, os anos estão crescendo, certo? 2015, 2016, 2017, 2018, os anos crescem. Antes de Cristo, os anos decrescem. 457, 456, 455, 454, até que chegou no ano 1. E aí do ano 1 antes de Cristo, pulou para o ano 1 depois de Cristo. Todas as contas que você vai fazer, conta matemática, que inclui anos, séculos antes de Cristo e séculos depois de Cristo, nesta conta matemática você sempre vai ter que acrescentar 1, porque não existe o ano zero. Não existe o ano zero. Do ano 1 antes de Cristo, pula para o ano 1 depois de Cristo. Então na conta matemática sempre fica faltando o quê? 1. Por isso que quando você diminui 457, olha, o último decreto foi de Artaxerxes, em 457. Nós sabemos que este é o decreto que dá início à profecia, 457. Porque tem que ser um decreto cujo ano que vai dar início à profecia alcance os dias em que Pôncio Pilatos foi governador romano na Palestina. Se você pega a data de 537, que é o primeiro decreto de Ciro, não chega ao governador romano Pôncio Pilatos. Não chega. Lembrem-se que, se você pegar aí no Google, todo mundo aí é bom hoje na internet, não é? Se você acessar o Google, lá colocar Pôncio Pilatos, governador romano na Palestina, a Wikipedia e outras fontes vão dar. Pôncio Pilatos foi governador romano na Palestina do ano 26 ao ano 36. Então, queridos, Jesus Cristo foi morto nos dias de Pôncio Pilatos. Então a data que nós vamos escolher aqui, a data que Deus quer que você escolha, é a data que vai nos levar até Pôncio Pilatos. Não é uma data que vai terminar antes. Por exemplo, se você pegar a data de 537, quem é bom de conta aí? Quem é bom de conta? Quem tem calculadora aí? Por favor, calculadora aí? Pega o ano 537 e diminui 483. 54. Hein? 54 antes de Cristo. Então, Pôncio Pilatos foi governador da Palestina do ano 26 ao ano 36 da nossa era. Agora, pega a data de Dario. Dario, o decreto dele foi em 519. Então você diminui 519 menos 483. 36. Também não dá. Porque é 36 antes de Cristo. Você está fazendo a conta, esse tempo está acabando antes de Jesus nascer. Antes de Jesus nascer. Agora, quando você pega o último decreto, 457, agora você pega 483 menos 457. Quanto vai dar? 26. Ah, o 457 chega no ano 1, terminou. 457, certo? 457, 456, 455, vem. Quando chega no ano 1, acabou os 457. Mas a profecia fala de 483. Então pula para a era cristã e chega até o ano 26. Porque não existe o ano 0, se acrescenta 1. Então é 27. 27 é o ano em que o Filho de Deus foi ungido. A única data, porque as pessoas perguntam, por que vocês escolhem o decreto de Artaxerxes
sendo que são 3 decretos? Muito simples. Tem que ser um decreto que coincida com a data em que Pôncio Pilatos for governador romano na Palestina. E a história diz que ele começou a reinar na Palestina no ano 26 e foi até o ano 36. E desses 3 decretos, o único que vai dar certo é o 457, porque nos leva até o ano 27, que é o ano do batismo de Jesus, e Pôncio Pilatos começou a reinar como governador romano no ano 26, até o ano 36. No ano 36 ele foi deposto, mandado para o exílio e suicidou. Pôncio Pilatos foi deposto. Lembre-se que ele condenou Cristo por medo de perder o cargo, perder o trono. Mas de qualquer forma ele perdeu o trono, foi mandado para um exílio e suicidou. Esse foi o fim de Pilatos, no ano 36. Por 10 anos ele foi governador ali. E foi no tempo dele que a profecia se cumpriu. Isto aqui é matemática, irmãos. Por isso, Artaxerxes é o último decreto, 457. Veja aí o capítulo 7 de Esdras. Esdras capítulo 7, verso 7 e 8. Esdras capítulo 7, versos 7 e 8. E também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netinins, no ano 7º do rei Artaxerxes. Quando é que foi dado o decreto? No 7º ano do rei Artaxerxes. Quando você lê a história dos reis da Pérsia, você descobre que o pai de Artaxerxes era Xerxes. E que Xerxes, tudo indica que Xerxes era o Assuero da Bíblia. Quem era o Assuero da Bíblia? O marido de quem? De Esther. Queridos, existem fortes evidências para crer que Artaxerxes era filho de Esther, com Assuero. Por isso ele foi quem realmente confirmou a construção de Jerusalém, fornecendo dinheiro, fornecendo ouro, fornecendo tudo o que precisava para que a cidade fosse terminada a conclusão da restauração de Jerusalém e que o templo fosse reedificado. Porque provavelmente ele tinha sangue israelita correndo nas suas veias. Xerxes morreu no ano 465, o pai dele. Xerxes morreu assassinado. Você lê a história dos reis da Pérsia, e lá diz: Xerxes foi assassinado no ano 465, e o seu filho ocupou o trono a partir do ano 464. O decreto de Artaxerxes foi no 7º ano dele, portanto foi no ano 457. Irmãos, tudo certo. E quando você diminui as 483 anos de 457, você entra para a era cristã e vai até o ano 27. O ano 27 é o ano em que o Filho de Deus foi ungido publicamente. Agora voltando para Daniel capítulo 9, irmãos. Voltando para Daniel capítulo 9. Aqui nós vemos no verso 27. Capítulo 9, verso 27. A última semana das 70 foram do ano 27, ano do batismo de Jesus, até o ano 34. Estão vendo lá? 27 AD, ano Domini. Jesus foi batizado, anointed, foi ungido, se tornando o Messias. Ele exerceu um ministério de 3 anos e meio, e a Bíblia diz que na metade da última semana, capítulo 9 aqui de Daniel, verso 27, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando é que o véu do templo se rasgou de cima e embaixo, fazendo cessar o sacrifício?
na morte de Jesus Cristo, no ano 31. Três anos e meio de ministério, foi a primeira metade da última semana. Mas a última semana não acabou no ano 31. Ela acabou quando? No ano 34. Que Deus misericordioso, irmãos. Se nós estivéssemos no lugar de Deus, nós já teríamos riscado Israel do mapa pelo fato deles terem rejeitado o Messias e matado o Messias. Mas Deus disse: não, é 70 vezes 7. Lembram-se vocês que Jesus Cristo respondeu para Pedro? Quando Pedro perguntou: quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? Até 7? E Pedro estava esperando ouvir de Jesus o quê? Uau, Pedro! Como você é bondoso! Maravilhoso! Todo mundo quer perdoar só 3 e você está sugerindo que vai perdoar até 7? Mas Jesus não falou isso. Jesus disse para Pedro o quê? Até 7 não. Mas eu digo 70 vezes 7. Jesus citou uma profecia, irmãos. Jesus citou a profecia de Daniel capítulo 9, verso 24. 70 vezes 7. 70 semanas vezes 7. 490 anos. Deus deu misericórdia para Israel entrar no programa divino, aceitar o Messias como Salvador. Deus é misericordioso, porque mesmo depois de Israel ter assassinado o Messias, no ano 31, Deus ainda concedeu a eles, como nação escolhida, mais 3 anos e meio de misericórdia. Por isso, queridos, quando os discípulos receberam a ordem de Jesus, Jesus ascendeu ao céu. Atos capítulo 1, veja lá, em Atos capítulo 1, quando Jesus subiu para o céu, Jesus disse: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Não vão sair por aí pregando o Evangelho, porque não expirou o tempo dos judeus ainda. Deus deu 490 anos. Eu já morri na cruz, já ressuscitei. Mas eu digo para você, Jesus falando para os discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês vão, o quê? Receber o Espírito Santo. E então vocês vão sair, sendo minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria. Está falando só de Israel, irmãos. Os apóstolos continuaram pregando o Evangelho só para o povo judeu até o ano 34, até expirar o tempo dos 490 anos. Mais 3 anos e meio. Por isso diz aqui em Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e só aí vem o quê? Os confins da terra. Depois do ano 34. No ano 34 morreu o primeiro mártir cristão, Estevão. No ano 34, um homem guardou as roupas dos apedrejadores de Estevão. E este homem que guardou as roupas dos apedrejadores de Estevão foi Saulo. E ele assistiu à morte de Estevão. E ele ouviu a oração de Estevão. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, verso 58 em diante. Todos acharam? E expulsando-o da cidade, expulsaram Estevão e o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Queridos, Saulo ouviu esta oração. Estevão morreu, mas a oração de Estevão não morreu. Vocês sabem que orações não morrem? Orações não morrem.
Às vezes eu fico vendo pais e mães que oram e jejuam pelos seus filhos a vida toda e finalmente morrem. Morreram jejuando e orando pelos filhos, e os filhos ainda não voltaram para Jesus. E nós podemos pensar de forma fracassada, dizendo: o que adiantou? Tanto jejum, tanta oração, agora morreram e os filhos estão aí perdidos. Não, queridos. Os pais que perseverem em oração, em jejuns, mesmo que eles morram, aquelas orações não vão morrer, porque Jesus pega aquelas orações e Ele assume aquelas orações como sendo suas orações, e Ele continua fazendo as orações, intercedendo por aquelas pessoas cujos pais morreram, mas as orações não morreram. Eles intercedem por aquelas pessoas diante do Pai, e o Espírito Santo continua impactando a vida daquelas pessoas. Se os pais não desistiram de orar pelos filhos, como é que o Espírito Santo desistiria de salvar aquele ou aquela só porque os pais morreram? Seria uma boa desculpa que o Espírito Santo teria. Os pais morreram, não tem mais ninguém orando por eles, então desisto. Não. O Espírito Santo seria menos perseverante do que os pais? Não. O Espírito Santo não desiste, por isso nós não podemos desistir. A oração de Estevão não morreu. Cada vez que Saulo deitava a sua cabeça no travesseiro e queria dormir, ele ficava ouvindo na sua mente, na galeria da mente de Saulo, ficava ouvindo aquela voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Não lhes imputes este pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Finalmente o Saulo se rendeu aos pés de Jesus Cristo. Foi no ano em que Estevão foi morto. Foi o ano em que o Espírito Santo impactou a vida de Saulo e ele se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Deus escolheu o apóstolo dos gentios exatamente no fim dos 490 anos, no fim das 70 semanas, que foi o ano 34. E agora, da profecia dos 2.300 anos, restavam 1.810 anos para a pregação aos gentios. Que Deus misericordioso, irmãos. Que Deus cheio de graça. Que mesmo quando você rejeita, mesmo quando você blasfema, mas depois o Espírito Santo não desiste de trabalhar em você. Eu me alegro, eu me regozijo quando penso nesse Deus de graça, de misericórdia, de tolerância, que não desiste de nós. Esta profecia, queridos, é uma prova de que Jesus Cristo é o Messias verdadeiro. Qual é a prova que nós temos? Foi no ano de 1656. Ano de 1656. Eu quero ler para vocês o que aconteceu neste ano. Veja, em 1656 ocorreu uma disputa, uma polêmica entre judeus na Polônia e os católicos, teólogos católicos. Foi em que ano? 1656. E o assunto que eles discutiram foram as 70 semanas de Daniel capítulo 9. Só que essas 70 semanas é matemática, irmãos. Não tem como fugir. E os teólogos católicos colocaram na parede os judeus, dizendo: nos digam se este Messias que vocês mataram lá não era o Messias verdadeiro. Olha a profecia, está na Bíblia. E os judeus se calaram, porque eles não tinham resposta. Desde aquele ano de 1656, os judeus, em vez de admitirem o erro, eles criaram uma lei, amaldiçoando qualquer judeu que tentar entender a profecia das 70 semanas. Uma reação contrária, não é, irmãos? Quando você prova uma coisa, a pessoa deveria fazer o quê? Admitir. Mas tiveram uma reação contrária. Proibimos qualquer judeu de decifrar a profecia das 70 semanas. Os judeus criaram esta lei, eu quero ler para vocês. Vejam a lei. Que os ossos e a memória do que tentar entender as 70 semanas apodreçam.
queridos, as 70 semanas provam que a profecia dos 2.300 anos está correta. Porque as 70 semanas nos levam até o ano 34. Se você somar os próximos 1.810 anos, completa 2.300 anos. 34 mais 1.810, chegamos ao ano 1844. É uma data profética. Por isso, 1844 é uma data no calendário profético de Deus. Início do juízo celestial. Estamos vivendo em tempo solene, dia de juízo. Mas neste juízo, Jesus é nosso advogado e Ele é o nosso juiz. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Que alegria ter Jesus Cristo, nosso advogado, como sendo o nosso juiz, e saber que não há condenação para todos nós. Louvado seja Deus. Amém? Amém.